Aquelas águas que você olha assim e vê seu dedinho, peixinho, certo? Você não vai ver isso, você vai ver o sertão de Alagoas. Tô brincando, nós vamos para Maceió, Alagoas, vamos lá passar uns dias ali, desfrutar um pouco do ambiente, congregar junto com os irmãos e também me servir lá no sertão, né? O pastor Jonathan, que, né, o famoso gigante para os íntimos, né, passou aqui domingo passado pregando, então ele nos convidou. Então a intenção é que nós venhamos estar lá. Eu não sei não, mas eu vou. E a intenção de ir é levar um monte de gente junto. Então se você tem férias, se você não tem férias, dá um jeito de ir. Vamos tirar esse tempo no mês de março, certo? Para passar ali alguns dias. A intenção é passar ali uma semana. Então nós vamos para servir, queremos contribuir com o que está sendo feito lá naquela região. Amém? Março de 2024. Gustavito falou em espanhol, sobre o dia 24 de setembro. Então dia 1, 2 e 3 tem retiro de casais, e no dia 24 temos então aniversário da igreja, batismo, churrasco, aleluia, um aroma agradável às nossas narinas. E aí vamos desfrutar desse tempo lá no Rancho Santana, né? E você precisa sim dar o seu nome. Há um custo para que nós venhamos comprar ali os ingredientes e promover todo aquele ambiente ali. Então você precisa de ir até o dia 20 de setembro, é o prazo limite. Se você chegar lá no dia 24 com o seu ônibus, né? Veio os parentes lá de Minas, né? E aí traz um ônibus junto, você vai poder ir, mas sua família vai ter que ficar jejuando, né? Por conta dos irmãos que se comprometeram antes ali em organizar aquele ambiente. Amém? Eu tenho duas coisas aqui para fazer ainda. Uma delas é orar com a Júlia. Então já pode vir, Rafaela, traz a família, né? Vamos dedicar Júlia ao Senhor, abençoá-la. Vem a família toda. Vamos orar com a Júlia. Vamos orar, Júlia? Amém? Nós queremos orar e dedicar a Júlia ao Senhor. Amém? Isso é um ato dos pais diante da igreja. A igreja liga na terra, a igreja confirma, a igreja profetiza, para que Júlia de fato conheça o Senhor e cresça no Senhor e em conhecer o Senhor. Amém? Então estenda suas mãos para cá, vamos juntos orar. Vamos orar, Júlia. Fecha o olhinho. Orar. Pai, no nome de Jesus, nós dedicamos a Júlia diante do Senhor e clamamos, Pai, para que ela, nesse momento, Deus, nesse agora, nesse hoje, de repente, seja tomada pelo Teu Espírito, Pai, e que de fato seja, ó Deus, muito mais que um ato simbólico, mas um ato de governo, meu Pai, que ela esteja na luz e dedicada à luz, ó Deus, dedicada ao Teu reino de amor, e nesse reino ela cresça, se desenvolva, ó Deus, e aprenda quem é o Santo Deus e Todo-Poderoso. Pai, nós dedicamos Júlia, ó Deus, não para que ela viva uma religião, mas para que de fato os ouvidos dela, ó Deus, estejam abertos para te ouvir, os olhos dela, ó Deus, estejam abertos para te ver, Senhor, e em nome de Jesus, o seu coração te conheça e ande, ó Deus, na tua presença, Pai. Nós dedicamos Júlia ao Senhor e clamamos para que o Senhor guarde ela, ó Deus, de todo mal, e que o Espírito do Senhor venha sobre ela, ó Deus, conduzi-la, guardá-la e desenvolvê-la, ó Deus, na fé. É o que nós clamamos e profetizamos como igreja,
em nome de Jesus. Amém. 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 Júlia, você é de Deus, Júlia? Amém? Amém? Você é de Jesus? De Jesus, glória a Deus. Deus abençoe. É um prazer ter vocês aqui, viu? Criança é sempre criança, verdadeiro, espontâneo. Eu queria aproveitar esse tempo de orarmos juntos. Nós temos conversado com o Durval, com Nara, conversado com a família do Felipe, e nós temos orado por eles todos os dias lá em casa, mas a igreja precisa assumir essa posição e nós juntos orarmos e profetizarmos sobre eles. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé mais um pouquinho. Durval, Felipe, a Sofia, 4 anos de idade, filha de amigos lá de Vila Velha, Tiago e da Cris. Ela sofreu uma isquemia cerebral e isso fez ela entrar no lugar de coma, mas ela é um milagre há 327 dias, ela é um milagre por todas as especialidades clínicas que têm cuidado dela. Eles falam que não teria como ela estar viva ou estar reagindo como ela está reagindo. Ela precisa de sopro nos seus pulmões para que haja vida. Amém? Para que eles funcionem de um modo autônomo. Ela precisa de um toque do Senhor no seu cérebro para que tudo volte a se conectar e ela então assuma autonomia plena para se desenvolver. Amém? No mais está tudo bem. No mais é tudo um milagre. Era para estar tudo parado, os rins e os pulmões, ela está recebendo ventilação só, mas era para estar parado. E se não está parada, porque eu creio, nós cremos e temos crido com o Tiago, temos crido com a Cris, que o Senhor vai curá-la, temos crido no Senhor tocando a vida do Felipe para queimar e anular todo aquele tumor identificado. Temos crido no Senhor Deus que faz grandes coisas. Amém? Eu te convido a crer comigo e a orar comigo, para que o nosso bom Deus, nós não vamos convencer a Deus, nós vamos aproveitar que somos filhos, vamos bater na porta do Pai, para que Ele nos ouça, em nome de Jesus. Amém? Erga a sua voz e ore ao Senhor. Deus, é o que cremos de fato, que o Senhor nos ouve, e cremos na tua bondade, no teu favor, cremos que para tudo o Senhor tem um propósito, e nós não queremos o questionar, mas queremos sim profetizar vida, ó Deus, cura, restauração plena no físico, para que, ó Deus, o propósito do Senhor se desenvolva e se cumpra na vida desses. Pai, repreende todo o mal, Deus, sobre a vida da Sofia, e que de fato os pulmões do seu cérebro seja tocado nessa hora pelo Senhor, para que a boa mão do Senhor vá até ela nesse momento, naquele hospital, e venha ali gerar vida, ó Deus, um fôlego novo de vida, restaurando o seu físico. Nós ordenamos, ressuscita Sofia, em nome de Jesus, e declaramos sobre a vida do Felipe, ó Deus, fogo do alto para que venha queimar todo esse mal, em nome de Jesus. Nós profetizamos restauração do físico do Felipe e declaramos em nome de Jesus, cancelado todo mal sobre ele, toda enfermidade saia em nome de Jesus. Pai, nós oramos em nome de Jesus, no teu nome, porque cremos que o Senhor nos ouve, e assim clamamos, abençoa a vida do Durval. E, ó Deus, prepara ele, ó Deus, para um novo tempo, para um posicionamento ainda nesses dias, e que em nome de Jesus o Espírito do Senhor venha sobre ele restaurar, curar e reabilitar o teu filho a uma nova caminhada em nome de Jesus. E se houver alguém mais aqui enfermo, Pai, que o teu Espírito alcance nessa hora, que a tua boa mão opere, que em nome de Jesus haja cura e liberdade nesse lugar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar.
Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12. Se você está sem Bíblia, olhe para o lado de alguém aí que hoje não vai ser projetada a Bíblia. Não é de propósito, mas tudo tem um propósito. E se você está sem Bíblia, adquira uma Bíblia. Dedique-se à palavra de Deus enquanto é tempo, busque o Senhor. Porque acredite, vão chegar dias onde será proibido a palavra, e se ela não estiver no teu coração, irmão, você está frito para falar de um modo que você conhece. Então, aproveita enquanto é tempo e medita de dia e de noite para fazer conforme está escrito. Então, deixa a palavra entrar no teu coração e te conduzir em nome de Jesus. Amém? Antes de lermos, eu estava vendo hoje mesmo, a gente está entrando, transicionando do virtual para um nível de inteligência digital virtual, e está tudo virando isso, inteligência artificial. Eu estava vendo um homem falando que ele foi e perguntou para a inteligência artificial o que significa raça de víboras, raça de víboras, que é o que João Batista diz no deserto para os religiosos, para aqueles que não tinham de fato um compromisso com Deus, mas tinham veneno, de fato uma religiosidade venenosa. E aí ele vai, a inteligência artificial diz que aquilo é uma frase de ódio, é um argumento proibido nos nossos dias, não é certo falar isso. Mas aí ele vai e pergunta para a própria inteligência artificial se poderia chamar Jesus, ou Jesus morto na cruz, se isso era uma verdade, ou se era certo. E a inteligência artificial não cria argumento algum, ou seja, não é um discurso de ódio, esse é o termo. Falar ou dizer que Cristo foi crucificado, ou que ele foi amaldiçoado, ou algo do tipo, que é uma verdade que está na palavra de Deus. E de igual maneira, falar raça de víboras já é algo que é perigoso de se dizer nos nossos dias. Ou seja, acredite, nós estamos vivendo de modo acelerado a entrar num processo de readequação, e igrejas vão aceitar reescrever a Bíblia, e vários outros sistemas. Antigamente parecia teoria da conspiração, mas nós já estamos vivendo esses níveis de imposição, de modo gradativo. Então, se apoie na palavra de Deus, entenda o quão rica e viva e poderosa ela é para a sua vida, em nome de Jesus. Nesses dias difíceis mesmo em que nós estamos, a necessidade da palavra e de renovarmos nossa mente, ela é um fundamento, ela é algo urgente para os nossos dias. Eu vivo bastidores de vidas, eu vivo bastidores de famílias, eu vivo dificuldades das pessoas, A gente sempre brinca que ninguém procura para dizer, não, eu estou com 1 milhão na conta, me ajuda a gastar, Eles só procuram para trazer dificuldades, e essa é a nossa função, trazer luz sobre as dificuldades, trazer luz da palavra de Deus sobre os problemas que cada um encontra. E eu tenho dito isso e insisto em dizer que a raiz da maioria dos problemas que nós temos, sejam eles extremos, como a delinquência social extrema, como problemas simples de relacionamento ou questões conjugais, elas estão relacionadas à questão da paternidade. Jesus vem para reconciliar os filhos com o Pai, e o Espírito Santo de Deus, ele vem para dizer dentro dos filhos que eles são filhos, e não só filhos, mas co-herdeiros de Deus. Amém? E nós vivemos uma crise, um caos social, dizendo que você pode viver do jeito que você quiser. A moral, os valores, a ética, a verdade, ela está sendo atacada de tal modo que a prioridade não são fundamentos para você se apoiar e então construir uma vida. Mas na verdade você deve e pode se apoiar em qualquer sentimento que você tem, em qualquer vontade que você tem. E eu me assustei, eu até falei com a Juliana, com o que eu vi hoje, um japonês
adulto, um homem japonês, gastar 75 mil reais para fazer uma fantasia real de cachorro. E aí virou notícia no mundo inteiro que esse homem passeou no parque igual um cachorro. E ele fez xixi no poste, ele encontrou os outros amiguinhos. E esse é o mundo que nós vivemos. Isso parece ridículo, e não deixa de ser ridículo. Eu fiquei imaginando até, será que a esposa dele chamou de tanto de cachorro que ele assumiu, né, o lugar? Não sei, eu fiquei pensando numa razão, no porquê o homem assume essa identidade de cão, né? Mas enfim, deixa pra lá, isso que a minha mente vai às vezes além do que devia. Mas não bastasse isso, já é antiga a ideia do transgênero, de homens que dizem: eu não sou homem, eu quero ser mulher. Então eles vão se mutilar numa clínica e eles vão então implantar seios e a partir de então se tornarão mulheres, seja no documento, seja visualmente, mas nunca diante de Deus, nunca para o propósito que a mulher tem e a capacidade plena que a mulher tem. Ou até mulheres que querem assumir uma identidade de homem. Nós vimos, o mundo inteiro chorou com a morte do Michael Jackson. E a gente deveria ter chorado porque, meu Deus, que coisa terrível, porque ele é um transracial, ele é um homem que desistiu de ser negro e desistiu de ter o estereótipo que ele tinha para se tornar então alguém diferente que ele queria, porque ele tinha dinheiro, e morreu por causa disso, nessa busca por querer ser alguém contrário. E nós sabemos da história então desse homem que ganhou o mundo inteiro, fama no mundo inteiro, que o problema dele era na casa dele, era com o pai dele, era uma questão de identidade. E apesar de todo o dinheiro do mundo, ele conheceu a religião, mas não o Pai, o Deus Pai, o Senhor de toda a terra, e por isso teve o fim que teve. Não para por aí a quantidade de loucuras que tem nesse mundo. Eu vi de uma mulher nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, que ela falou: eu me sinto cega, eu acho que eu sou cega. E ela jogou um produto nos olhos e ela ficou cega de verdade, ela se cegou para admitir que ela era cega. Ou o homem da Grã-Bretanha, que ele se sentiu inválido, e aí como inválido ele foi e amputou um dos membros, um dos braços, para poder ser um inválido de fato. Isso te assusta ou é normal? Me ajuda. Porque isso me deixa apavorado com esse mundo. Eu acho que os psicólogos e psiquiatras, eles estão com os dias contados, porque não vai haver mais problema. Eu posso me tornar um cachorro, um mutilado, ou seja o que eu for. Eu sou trans qualquer coisa. Isso é o que o mundo diz, isso é o molde desse tempo. Você pode se tornar qualquer coisa, desde que você queira. Mas isso não é uma verdade, isso não é um fato. Isso não é o que a luz da palavra traz para nós. E o que nós precisamos é de Romanos 12. Sabe, João Batista, ele tinha uma pregação dentro dele, que era: arrependei-vos, porque é chegado o Senhor, é chegado o Rei dos céus, o Rei dos reis. Era a mensagem dele, essa é a voz que vinha do deserto. E cada dia que passa, faz 23 anos, eu tenho uma mensagem dentro de mim, que é Romanos 12:2, não tome a forma deste mundo, não se conforme, não vos amoldeis a este século, mas sejam transformados através de uma renovação da vossa mente, para que então você venha desfrutar, experimentar, desenvolver um relacionamento com Deus que é bom, perfeito e agradável, ou ter uma boa relação com Deus que é bom, uma relação boa, perfeita e agradável com esse Deus. Porque a relação com Deus que é perfeita é aquela em que, no fim, tudo coopera para o nosso bem. Para o bem daqueles que amam a Deus e vivem para si mesmos. Não. Para o bem daqueles que amam a Deus e vivem conforme o seu propósito. Ou seja, existe um modo de viver que é conforme, que é um propósito em Deus. Se você está vivendo só para você mesmo, não basta você ser crente, você está equivocado. E Mário Júnior, não consigo entre Mário Júnior, ele fez uma abertura de culto aqui que eu falei: é isso mesmo que o Senhor já conectou.
Porque a palavra é arrependimento, santidade. O mesmo Espírito que falou comigo, falou com ele, o chamado para esse tempo, já estou na conclusão, daqui a pouquinho eu faço apelo. É tempo de se santificar. É tempo de buscar o Senhor como nunca. É tempo de se tornar inconformado com a sua vida. Não é com a vida dos outros, é com a sua vida. Para que você venha viver uma vida genuína em Deus. Eu tenho plena certeza da palavra que o Senhor tem para nós hoje. Eu citei aqui várias versões que eu tenho na minha mente de Romanos 12, 2, mas eu quero que você então abra sua Bíblia, se você não abriu ainda. Se você já abriu, vá no verso 1. Romanos 12, verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Sacrifício. Amém? Você é um sacrifício vivo ou morto? Porque existe sacrifício morto. Você está dizendo aqui que é um sacrifício vivo. O que ele está dizendo tem a ver com o que Cristo fez, que foi morrer por nós na cruz. Mas Jesus não é um sacrifício morto. Amém? Jesus é um sacrifício que ressuscitou e vive e reina em grande glória. E como ele pagou o preço pela morte, pela nossa morte, nos deu vida, eu não preciso morrer. Eu preciso ser então um sacrifício vivo. E não só vivo. Eu não vivo do jeito que eu quero, ou para mim mesmo. Eu vivo em santidade. E santo não é alguém que morreu, que fez coisa boa. Santo é alguém que está vivo e está separado para fazer a vontade de Deus. Santidade não é ter uma áurea ou uma aparência de perfeição. Santidade é separação para um propósito. Significa ser um sacrifício vivo e que cumpre o propósito de Deus. É isso que resume e revela a sua vida. É isso que nós somos desafiados pela palavra. E não é só santo, mas é agradável a Deus. É agradável a Deus. Isso significa que a sua cultura, isso significa os seus padrões, os seus costumes, os seus valores, aquilo que você se tornou por causa das circunstâncias da sua vida. Porque eu lido com pessoas amarguradas, iracundas. E quando você vai ver por que essa pessoa é assim, é por causa do seu passado de dores e frustrações e feridas. Mas Jesus morreu na cruz por isso. Amém? Ele morreu na cruz pelas nossas dores e enfermidades. E Ele conseguiu, Ele tem autoridade sobre todo o nosso cativeiro, sobre tudo que nos prendia. Ou se algo te prende ainda, Jesus tem chave para abrir as celas daquilo que te aprisiona. Por favor, diga que eu não estou. Estou brincando. Acontece nas melhores famílias. Já me ligaram no domingo à noite eu pregando. Eu falei, quem é esse incircunciso que não sabe que eu sou pastor? E que eu prego todo domingo à noite? Ai, ai. Eu fiquei até com medo. Se é algum problema, né? Mas não era não. Era chamado de engano. Foi o diabo enganando os outros para me ligar. Em pleno domingo à noite. Mas amém. Um sacrifício vivo, santo e que agrada ao Senhor. Amém? É isso que você está se tornando. É isso que você está sendo desafiado pela palavra. Porque quando ele diz no verso 1, portanto, ele está dizendo, já que Cristo morreu na cruz e resolveu todo o problema que eu e você não conseguíamos resolver, viva dessa forma. Mas o que nos cabe hoje entender é o verso 2, não se amolde, não se amoldem, não tome a forma, não se conforme ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E o que eu quero que você entenda é que nós estamos cheios de coisas dentro da nossa mente, cheios de questões não resolvidas, cheios de ideias, boas ideias, más ideias, mas no fim nós estamos cheios de coisas. E o que o Senhor está dizendo é, sacrifiquem-se a mim.
com tudo que eu tenho, com tudo que eu penso, coisas boas, ruins, meu trabalho, tudo. Sacrifique tudo ao Senhor. Esse é, em resumo, o seu chamado para essa noite. É o que o Senhor tem nos apontado. É um caminho nele. Nós estamos cheios de conformismos do ambiente familiar que nós fomos criados, das cidades em que nós vivemos, culturas, hábitos e circunstâncias, boas ou ruins, elas nos formaram, nos forjaram. Eu já preguei aqui várias vezes de como eu achava que vivia pela fé. E nessa jornada eu achava que vivia pela fé, porque diante de algumas circunstâncias difíceis, já convertido, Deus proveu na minha vida de modo milagroso. E por causa disso eu achava que vivia pela fé, porque algumas necessidades minhas foram supridas por Deus. Até o momento em que o chamado do Senhor veio, para eu ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Ele tirou todas as minhas bases, toda a minha fonte de recursos, e só ficou Ele na minha frente. Eu só tinha o Senhor. Eu não tinha outro lugar para buscar, eu só tinha Deus. E uma esposa me perguntando: e aí? E como vai ser? E eu falava que vivia pela fé, eu orava como alguém que dizia ter fé, mas eu tinha crenças, eu tinha uma ideia, eu tinha um padrão religioso de me mover baseado num Deus que supre necessidades. E talvez é isso que você carrega, é isso que te faz vir até hoje à igreja. E aí, para que você entenda que eu passei por um deserto, porque o deserto é um lugar de sacrifício. Eu não sei se você sabe disso, mas lá no livro de Êxodo, Deus aparece numa sarça, numa moita, para quem é caipira, num matinho, para quem aprendeu lá no Kids, e o Senhor vem como um fogo e uma voz dizendo: Moisés, tira a sandália dos pés, porque eu estou aqui, o ambiente é santo. E não só é santo, mas agora você precisa entender que eu estou te chamando, porque eu ouvi a oração desse povo. Eu sou o que sou, Deus diz para Moisés. Isso significa que eu sou alguém que presto contas de quem eu sou alguém que instrui. Enquanto eu sou, enquanto eu existo, enquanto eu vivo na vida de alguém, eu me revelo a esse alguém. Por isso ele diz: eu sou o Deus de Abraão, aquele que andou, saiu de tudo e largou tudo e foi comigo andar. Eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Amém? Eu sou o Deus que me revela enquanto me movo com os homens. É isso que Deus disse para Moisés. E ele não só diz isso, ele diz: vai até o faraó e diz para o faraó: deixa o meu povo andar por 3 dias caminho do deserto. E enquanto eles vão caminhar 3 dias no deserto para apresentar um sacrifício a mim. Você já deve ter ouvido isso. O Senhor chama o povo através de Moisés para dizer: vamos para o deserto apresentar sacrifício. E nós sabemos que a Páscoa ela inicia num chamado de Moisés depois ou antes da última praga da morte dos primogênitos. Deus diz: sacrifica um animal, cordeiro, passa o sangue nos umbrais das portas e o anjo da morte vai vir. Ou seja, Deus queria que o povo sacrificasse, mas não era um cordeiro do deserto. Deus queria que o povo sacrificasse suas próprias vidas, tudo que eles eram, toda a mediocridade, a mentalidade do Egito, de escravo, de alguém conformado com um sistema de tomar chicotada no lombo o dia inteiro para pagar o almoço e a janta. Havia um padrão de comportamento onde no início eles não eram escravos, mas eles foram sendo gradativamente, em 400 anos, conduzidos a um ambiente de escravidão. Eles foram sendo amoldados, igual massinha, e eles foram tomando a forma de um escravo. Eles foram perdendo toda a identidade que Abraão tinha. O que hoje nós aprendemos com Abraão, o pai da fé, o homem que andou com Deus e sacrificou sua vida, o seu filho e tudo por uma geração. Mas Deus não quer o sacrifício de Isaac, Deus não quer o sacrifício de animais, Ele quer o sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. O Senhor nos chama ao deserto para apresentar um sacrifício. Quando eu achava que vivia pela fé e tinha as minhas seguranças, Deus tirou,
todas as seguranças, eu vi que só havia um lugar para mim: sacrificar. Nessas últimas semanas eu apresentei um outro sacrifício, de uma outra área da minha vida, de um outro sonho, e eu fui para diante de Deus para sacrificar, porque mais uma vez eu estava conformado com este século. Não era algo pecaminoso não, irmãos. Vou falar aqui, pode falar? Sim, pode falar. Eu tinha o sonho de construir kitnets e de fazer dessas kitnets a minha aposentadoria. Pai rico, pai pobre, a gente vai estudando, né? Investir, diversificar. E eu venho trilhando esse caminho. E aí tem um terreno lá em Muniz Freire. Chegamos aqui, em outro momento a gente conta, eu já contei. Compramos um terreno de Anchieta. E aí a movimentação começou a vir. Eu falei, vou avançar para o meu projeto de vida, de fazer morada na terra. Eu só vejo Jesus dizendo, você é tão medíocre. Eu fiz uma mansão no céu. Enfim, em meio às minhas realidades, eu renunciei diante do Senhor, para viver na dependência plena de Deus, para desfrutar ainda mais de Deus, para usar todo o recurso que Deus gerou hoje para um propósito nele que talvez eu nem entenda, mas é o que nós vamos viver lá em casa. Ao invés de fazer as kitnets, eu estou pensando em ir para o meio daquele sertão e mostrar aos meus filhos, olha, existem pessoas dando a vida delas por isso aqui. Existem pessoas sacrificando a vida delas. Enfim, eu estou vivendo o meu deserto. Me deixa. Mas o ponto é que Deus espera que a minha mente seja renovada, para que eu seja transformado, para que eu desfrute de algo bom, perfeito e agradável nele. Toda vez que eu estou conformado com algo que não é dos céus, Deus me leva para o deserto e me faz sacrificar, me faz abrir mão. E o sacrifício não tem a ver com pecado, o sacrifício tem a ver com uma autonomia, com independência de filho diante de um Pai Todo-Poderoso. O sacrifício tem a ver com o pródigo, com aquele que quer viver a vida na força do seu braço ou com os recursos que tem. Senhor, obrigado pela porta de emprego que você abriu para mim. Agora eu vou viver a vida doidado. Agora eu vou seguir o meu caminho. Agora eu vou esbanjar naquilo que eu gosto. Vou me morrer de comer, de gastar e de viver a vida. E Deus nos leva ao deserto para que isso seja apresentado, uma desistência de uma vida sem Ele, uma desistência de viver de modo equivocado. Deus nos chama ao deserto para que algo seja apresentado e você desfrute de uma relação íntima e real com Deus. O deserto é um lugar de sacrifício, mas que nos prepara para um lugar de intimidade plena e de provisão abundante. Então, Deus nos chama ao deserto. O deserto é onde você apresenta o sacrifício da sua alma. Da sua alma. No Éden, Adão se relacionava com Deus pela fé. No Éden, Deus se relacionava com Deus Espírito. Deus não via de paletó e gravata falar, e aí Adão, como é que está o seu dia? Não, Deus vinha em Espírito. E Adão ouvia a Deus em Espírito. E recebia de Deus em Espírito. Quando Adão cai, ele é colocado para fora do jardim. Ele continua buscando a Deus. Ele continua, no entanto, seus filhos estão apresentando um sacrifício a Deus. Caim e Abel. Só que agora eles não mais se relacionam com Deus pelo Espírito, mas pelos sentidos. Pelo que eles veem, pelo que eles ouvem, pelo que eles tocam. E aí o sacrifício agora é das coisas desse mundo. É das coisas da terra. Porque na medida que eles sacrificam as coisas da terra, eles retornam para o lugar do Espírito. Jesus vem, ele poderia ter vindo cheio de dinheiro, mas ele vem sem nada para dizer, todas as coisas me foram dadas. E você olha para Jesus, naquela época ele não tinha nada, mas ele diz, todas as coisas foram dadas, eu tenho todo o poder no céu e na terra. E você olha para Jesus, ele humanamente não tinha nada. Jesus vem e sacrifica.
a sua vida no meu e no seu lugar. E agora Ele então revela toda a sua grandeza e toda a sua glória. Eu e você somos desafiados a seguir o caminho de Cristo. Eu ontem mesmo falava aqui na porta da igreja, o caminho para nós é simples, venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu os aliviarei, eu tenho graça e favor. Depois Jesus diz, agora vocês estão no alívio, na paz do Senhor, agora nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e me segue, vem após mim, vem andar comigo, porque Jesus diz 7 vezes no Evangelho de João, eu sou a mesma voz, a mesma palavra que Ele diz na sarça para Moisés. E é o mesmo princípio, Ele nos chama a andar com Ele, e andando com Ele, nós vamos conhecer aquele que fala e cumpre o que fala, aquele que promete e cumpre aquilo que promete. Amém? Amém. Jesus nos chama a ser um sacrifício vivo, santo e agradável. Venham a mim, vocês estão cansados. Agora nega-te a ti mesmo, assume um compromisso de responsabilidade comigo e vem comigo, e anda comigo. E aí depois, Mateus 28, Ele vai dizer, agora vocês vão, enquanto vocês estão indo, façam discípulos, gerem filhos, gerem aqueles que me conhecem, comuniquem a eles o que vocês receberam de mim, e ensinem aos outros a forma de andar comigo, relacionamento. Mas nós aprendemos e ensinamos a vir para a igreja domingo à noite, a ter um envelope com o seu nome. Tem gente que ainda briga, cadê meu envelope? Subiram com o meu envelope. Você foi chamado por Deus a um relacionamento bom, perfeito e agradável. Mas isso tem a ver com morte, não tem a ver com a vida segundo o seu eu. Deserto é um lugar de decisão e um compromisso de morte. Lá atrás, quando eu tive que renunciar e sacrificar a minha decisão de viver pela fé, de viver de modo autônomo, de ter as minhas seguranças, de não confiar em Deus plenamente, mas achar que eu confiava porque eu cumpria algumas regras. E aí eu fui me sacrificar. E hoje, sacrificando um plano, uma ideia maior, eu vejo a mesma medida, eu vejo o mesmo lugar, Deus me levando a um ambiente de provação para que eu tome uma decisão e assuma um compromisso de morte. Eu não estou falando que você não tem que ter os seus planos, de você não trabalhar, de não investir, não é isso. Não estou pregando o evangelho de pobreza. Estou compartilhando uma experiência minha do meu deserto, de um chamado de Deus para eu entrar num nível de profundidade a mais com Deus. Talvez para você não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com o ego exaltado, com uma vida em torno de si mesmo, com uma vida de miséria, onde você tem tudo, mas não tem Deus. Mas você é crente, já batizou. Você até sente um arrepiozinho na musiquinha, mas que toca mais. Você até sente um ambiente, os seus olhos até veem. Eu quero te dizer, você é um crente almático, você se relaciona com Deus na sua alma. O que o Senhor está dizendo é: sacrifique a sua alma e viva pelo Espírito. Entregue a sua alma e viva pela fé. Porque a fé não é o que eu acredito, a fé é um firme fundamento. A tradução hoje diz que é uma certeza, lá em Hebreus 11. Não é uma certeza, é um firme fundamento, é algo que eu coloco os meus pés e apoio a minha vida, e agora eu vivo pela fé. Mas como assim? Que fundamento? Como eu vivo? Como eu desenvolvo? Como eu exercito a fé? Fé não tem a ver com expectativas supridas, fé tem a ver com o conhecimento do caráter de Deus. Por isso que se você não tem fé, você não entra num relacionamento que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus está te chamando para um relacionamento de intimidade. Há uma troca do eu pelo nós. Há um abrir mão onde o que eu tenho para vocês são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que o Senhor tem para nós é muito melhor do que o meu braço poderia construir. Ficou triste, Léo. Não vou fazer as kitnets com blocote, mas Deus vai mover aí do céu, não acredite. O
O que eu posso fazer é algumas kitnets para gerar uma renda. O que Deus pode fazer é me tornar o homem mais completo dessa terra. E ter prosperidade ao ponto de apontar algo e ver os recursos de Deus indo. Não porque eu apontei, mas é porque eu e o Senhor estamos vendo. O Senhor está mostrando. O Maia falou daquilo ali, ó. Mário Júnior falou daquele prédio ali, do tanto de milagre que tem naquele lugar. Porque o Senhor quis. Não é obra minha. É obra do Senhor. E Ele quis, Ele move e moveu a todos quantos Ele quis, para que aquilo fosse edificado. No início era um primeiro pavimento, agora virou 3. As salas no início eu falei, meu Deus, me dá a ideia, a criatividade, manda um pouco para encher esse negócio de alguma coisa. Mas agora eu já estou entendendo, porque aquilo ali não é para gastar tempo, é para o reino de Deus avançar. Hoje, quarta-feira, eu tenho que ficar aqui, ó, equilibrando, dividindo terça, quarta e quinta, para dar conta das coisas que a igreja está desenvolvendo em discipulado, formação, instrução. Já tem mais 6 salas ficando prontas lá para isso. E nós vamos romper e vai ficar pequeno em nome de Jesus. Veja a hora de fechar essas paredes. Estou pensando nisso. Não tem a ver com números ou com capacidades nossas, mas tem a ver com o que o Senhor quer fazer. E quando Ele quer fazer algo, irmãos, os céus e a terra se alinham, entram em concordância, e aí você vê de fato que Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. E aí você vê que Ele é dono de tudo, que Ele faz reis e poderosos cumprir e obedecer a sua vontade. Nós estamos... Está na hora de acabar, né? Eu tenho muita coisa para falar ainda. E se eles vêm aqui para me dar um toque, dizendo, pastor, está na hora já. É 8h45, tem que encerrar. Eu tenho muito para falar, mas eu quero que você entenda que o domingo à noite não é para te convencer de algo, é para proporcionar um ambiente para que você entenda e corresponda à voz do Espírito. A voz do Espírito está dizendo, apresente um sacrifício. E abra mão da autonomia. Abra mão do egoísmo, da vaidade. Abra mão de você mesmo no trono. Toda vez que a gente estuda a delinquência extrema, a crise social, os homens e mulheres que têm que ficar trancafiados, que são tidos por bicho, você vai fazendo uma leitura e você chega à fonte, à raiz, é a família. Toda vez que você vê isso, você percebe que em alguns dos casos, o Michael Jackson, que agora nós falamos, foi criado num ambiente religioso. E mais um monte que morreu de overdose, de drogas e por aí vai, foram criados num berço evangélico, aprenderam a cantar na igreja. Sabe o que isso significa? Que os pais da sua época decidiram não sacrificar suas vidas. Eles resistiram ao Senhor. E todo mundo que resiste ao Senhor, por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba, será resistido pelo Senhor. E aí, irmão, eu quero dizer, se você não entendeu, você vai perder essa luta. Você vai perder, você já entra derrotado. Porque a palavra diz que Deus concede graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. E aí Ele vai dizer, então, sujeitai-vos a Deus. Seja humilde, se submeta ao Senhor, a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo. Aonde? Submisso à vontade de Deus, e Ele vai fugir de vocês. Eu conheço gente que já fez campanha e fez tudo para repreender o diabo da sua vida, do diabo do marido do diabo, seja o que for. Eu sei de gente que já fez tudo para o filho ser liberto e coisas do tipo. Sabe por que não vence? Porque insiste em ser vivo. Quando Deus está dizendo sacrifica, morre, abre mão, sua família está destruindo, está tudo vindo abaixo, você não está vendo que você não pode sem mim, porque quem criou tudo foi eu. E nós somos
arrogantes e presunçosos, muitas vezes, para dizer para Deus: deixa comigo, Senhor. E aí Deus manda o pastor falar algo. Pastor, deixa que Deus está falando comigo, é no meu tempo, é do meu jeito, porque eu estou no trono. Sacrifiquem as suas vidas pelo Senhor. Sacrifiquem as vidas, porque esse é um legado para a sua família. Esse é um legado que vai tocar os seus filhos. Sacrifique pelos seus filhos. Sacrifique pelo seu marido. Sacrifique pela sua esposa. Abra mão de ser alguém em evidência. Abra mão de ser alguém que tem relevância para os outros, sendo que sua família está te aguardando. Sua família está esperando você ser gente dentro de casa, ser alguém relevante para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa. E você está rejeitando a Deus, achando que vida, igreja, faz de você um homem ou uma mulher de fé. O padrão da fé é até o diabo crê e treme. Mas Abraão, ele sacrificou o próprio filho. Fé está intimamente relacionada com o sacrifício. Não existe nenhuma obra da fé que não envolva sacrifício. Então você vive uma fé vazia. E nesses últimos tempos, você está esperando guerra vir? A gente está numa guerra mundial. Você acha que Rússia e Ucrânia é brincadeirinha? Isso é uma guerra mundial. Os Estados Unidos está lá, a China está lá, o Iraque está lá, o Irã. Até o Brasil, tem um monte de soldado do Brasil lá lutando. Tem um monte de gente da Europa lutando, sabe por quê? Porque eles sabem que a Rússia está vindo para dominar tudo. E eles sabem que a Rússia tem anos e anos desenvolvendo armas químicas, bombas atômicas. Eles têm mísseis pequenos para destruir uma Anchieta e contaminar a terra toda. Eles só não soltaram ainda porque eles têm interesse na terra, de provisão. Porque é um país muito grande, com muita gente. E se eles contaminarem a terra, eles não vão ter do que comer. Vocês precisam abrir os olhos de vocês, porque os sinais estão se cumprindo. Então, sai do trono e deixa ele vir. Sai do trono e deixa ele governar, porque não se trata mais daquilo que a traça e a ferrugem corrói, mas se trata de viver o reino de Deus autêntico, genuíno, o reino de Deus onde o Senhor te alcança e fala com você. A pandemia revelou que tipo de crente é você, te tirando daqui. E vários desviaram, vários esmoreceram, vários viram que falavam: nunca li a Bíblia mesmo, vou continuar sem ler. E tinha lá live, culto acontecendo, e você ia ver treco aí de banda sertaneja, essas traias que tem por aí. E você foi ver sei lá o que. Mas hoje é um dia de sacrifício, de você decidir morrer para a sua natureza que está ansiosa por pecar. E o que Paulo diz é que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, esse sim eu acabo fazendo. Mas ele não está justificando o erro dele nesse argumento. Ele está dizendo: graças a Deus por Cristo Jesus. Por quê? Porque ele morreu na cruz por mim. Ele lidou com aquilo que é impossível eu lidar. E graças a Deus por Cristo Jesus, porque ele revelou um caminho, uma verdade, uma vida, e o caminho é de sacrifício, porque é pela fé. E se envolve fé, envolve sacrifício. Se tem sacrifício, é morte do seu eu, para que você viva um plano além de você mesmo, para que você viva pelo reino, não pelo que seus olhos veem, não pelo que seus ouvidos veem. Porque o Espírito está dizendo à igreja, mas vocês têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz. O Espírito está nos chamando. Domingo passado nós tivemos um culto aqui que todo mundo saiu emocionado, arrepiado, quebrado. Mas posso contabilizar do que me trouxeram? Tudo teve mais a ver com sacrifício do que com bênção recebida. Tudo teve mais a ver com posicionamento do que com o enriquecimento da alma. O Senhor não está nos prometendo riquezas nesse mundo.
Ele está nos prometendo riquezas no céu. Mas Ele diz que nesse mundo de nada tereis falta. Por isso busque o reino em primeiro lugar. Meu Deus, eu estou terminando o culto como no começo. Eu não quero falar mais. Você precisa se mover em direção ao Senhor. Se você tem fé em Deus, apresente seu sacrifício aí. Se você tem fé em Deus, sacrifique. Sacrifique. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos e busque o Senhor. Se você entende que precisa vir ao altar, venha ao altar do Senhor. Se você entende que hoje é um dia de morte para você ter uma vida nova, apresente seu sacrifício ao Senhor. Todas as semanas eu encontro pessoas vivendo limitadas em tudo aquilo que a palavra de Deus garante, porque elas vivem limitadas pela conclusão das suas experiências do passado, pela rejeição dos pais, pelos abusos, pelos abandonos, pelas traições. Ei, você não é a sua dor. Jesus assumiu a sua dor, a sua rejeição, a sua morte. Ele assumiu a sua ferida, Ele levou sobre si. Ele se sacrificou no seu lugar para que você fosse livre. Então abra mão e sacrifique esse velho modo de ser, esse velho modo de pensar e de agir. Sacrifique as coisas do seu eu e o viver para você mesmo. Há uma canção de amor nesses dias que nos chama ao deserto para apresentar um sacrifício. São dias de alinhamento, de posicionamento no Senhor. Então sacrifique. Sacrifique o seu orgulho, a sua busca por ter status, fama e poder, porque isso é o padrão do Éden caído. Sacrifique sua busca por riquezas e glórias nesse mundo, pelo aplauso dos homens. Sacrifique hoje, porque você está buscando sentir coisas na sua natureza, prazeres, o olhar dos homens, o aplauso dos homens, a cobiça desse mundo. O Senhor quer destruir isso e vem destruir com fogo. Mas hoje, igreja, sacrifique o velho modo para viver um novo, para permitir o novo ser formado dentro de você. É Cristo Jesus. Há um lugar de recomeço no Senhor. Esse lugar é pela fé no Redentor, no Salvador. É confiando tudo. Sacrifique o seu eu pela sua casa. Sacrifique os seus argumentos velhos a respeito das dificuldades que você tem. Sacrifique, porque Ele é o Senhor de tudo, Ele é todo poderoso. Então abra mão dos argumentos e sacrifique. Seja um sacrifício vivo e santo e agradável a Ele. Sacrifique os prazeres da sua carne. Sacrifique a sua natureza corrompida. Hoje é um dia de sacrificar a santidade segundo eu, a santidade que ignora pecados, a santidade que é conivente, que é conveniente, a santidade que admite imoralidades, roubo, a distorção, a ganância. Ei, o Senhor te chama a ser um sacrifício vivo e santo. Abra mão da sua santidade, sacrifique ela e diga: Senhor, traz sobre mim a tua santidade.
Abra mão de uma vida segundo os enganos desse mundo e volte-se para a palavra e renove a sua mente e seja transformado para experimentar e viver e desfrutar de uma boa, agradável e perfeita vontade. Sacrifique. Não se conforme com as suas dores. Não se conforme com as tristezas do seu passado. Não se conforme com as palavras. Seja liberto de toda a castração. Seja liberto de toda palavra que te impede de viver plenamente em Deus. Seja liberto. Sacrifique. Seja livre de todo o cativeiro emocional que te aprisiona numa vida de indiferença. Ele te sonda e te conhece. Ele te sonda e te conhece. Ele te vê sozinho no teu quarto. Ele sabe o quanto você precisa sacrificar. Corresponda à voz do Espírito. Se deposite nele. Se dedique a Ele.